Isso aconteceu na sua gestão, acontece agora na gestão do presidente Alberto Guerra. Muito se diz que o Renato manda no Grêmio. O Renato tem a chave do vestiário. O Renato decide quem o Grêmio contrata, o Renato decide quem o Grêmio manda embora. Como é que é lidar com o Renato? Como é que foi esse período? O Renato é Minha Nossa Senhora, meu amigo. Romildo Bolzan, um dos presidentes mais vitoriosos da história do Grêmio, abriu o jogo e contou toda a verdade sobre Renato Portaluppi. Afinal, Renato foi demitido ou pediu para sair? Quem manda no clube? Se Renato tivesse ficado em 2021, a gente não teria caído? Essas são as perguntas que teremos as respostas por aqui, e você vai ouvir sem papas na língua. É isso mesmo, torcedor. Eu me chamo Fabrício e acompanho o dia a dia do Imortal Tricolor, trazendo aqui, todos os dias as principais notícias do clube. E para tu que ainda não te inscreveu no canal, eu quero te fazer um baita convite. Te junte ao nosso time de mais de 36 mil gremistas por aqui. É só deixar o like no vídeo e te inscrever para ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Sul. Acompanhe a seguir a entrevista de Romildo para o canal do Felipe Gamba. A relação com o Renato, boa, foi durante boa. o período máximo da sua gestão foi maravilhosa. O final ali com alguma rusga. Eu preservo só as coisas boas que tive com ele e as construções que realizamos. Aquela foi positivo. aquela entrevista do Renato dizendo que tá na hora de o futebol também botar as pessoas que entendem de futebol. E não as pessoas que acham que entendem de futebol. Não o sei senhor tomou para o senhor, foi um recado para o senhor, direto para o senhor? Eu tomei para mim, mas não tomei aquilo como maldade. Em diversos momentos também o Renato chegou em determinados momentos e eu matei no peito toda a vida. Aqui tem o Grêmio do CT e aqui tem o Grêmio da Arena. Eu matei no peito aquilo, sabe por quê? Sim, o Grêmio do outro lado da rua. Porque as duas coisas têm que existir. Alguém tem que dar responsabilidade sobre tudo aquilo e dentro daquele momento. Então, eu relevei aquilo, por que eu não vou relevar o resto? Não, com certeza. E ali... Eu botar fechando a boca, mandando botar esparadrapo na boca dos caras, eu não. Fique falando à vontade. Fale como quiser, assuma o que disse. Eu só fiquei, e aí eu cobrei publicamente, e cobrei também dele. Nós subimos lá em Recife, e aí ele fez uma manifestação. Quem entende futebol sabe onde precisa mexer, sabe o que precisa ser feito, entendeu? Não gostei porque o momento, ele poderia ter dito em outro momento. Aquele momento era de celebrar o retorno. Aquilo, para mim, ia ser exagerado, e disse a ele. Disse a ele. Isso. Não disse a ele em outras situações, então o assunto passou batido e eu administrei. Isso aconteceu na sua gestão, acontece agora na gestão do presidente Alberto Guerra. Muito se diz que o Renato manda no Grêmio. O Renato tem a chave do vestiário. O Renato decide quem o Grêmio contrata, o Renato decide quem o Grêmio manda embora. Como é que é lidar com o Renato? Como é que foi esse período? O Renato é definidor das contratações, sim. Ele tem participação importante, né? Embora às vezes o ônus político recaia no presidente. Mas vamos combinar. Não se compra jogador sem o aval do treinador. Ele tem um comando muito forte no futebol, tem um comando de todo o vestiário. De certa forma, montou um grupo que lhe é fiel, fidelíssimo. Mas a minha relação com ele era de respeito e de hierarquia. Adotei a postura como presidente de tirar o melhor proveito daquilo que ele poderia dar ao clube, no seu estilo, no seu jeito, sem afrontá-lo, sem fazer disputa de vaidade, sem fazer absolutamente nada disso, proporcionei a ele as condições de trabalho. E ele foi em frente. Não é da minha parte que eu iria simplesmente disputar espaço como presidente, não. O presidente só tem que criar os ambientes para que todos aqueles que estão ali no clube produzam o melhor deles para o clube. E foi isso que eu gerei, e foi assim que eu sempre interpretei a minha relação com o Renato no que diz respeito à questão de hierarquia, a questão de futebol e a questão dos resultados que ele pudesse dar. 2021, Renato pede para sair, o senhor tira o Renato? O Grêmio não caiu para a segunda divisão à toa. Na verdade, nós fizemos uma reunião do Conselho de Administração, a decisão foi ali, eu fui comunicar ao Renato, o Renato já me disse, olha, eu também estava com essa intenção. As duas partes estavam mais ou menos com as mesmas situações, porque tinha chegado a um limite. E quando aconteceu aquilo, quando se foi conversar sobre isso, praticamente o distrato foi de comum acordo. O senhor não teria tirado ele naquele momento? Não, eu achava que estava complicado, porque os resultados técnicos estavam bastante complicados, né? Nós estávamos com muita dificuldade técnica. Depois, verificando todo esse aspecto, assim, não pelo primeiro momento do Thiago, que deu resultado, mas verificando que a longo prazo teria capacidade de recuperação. E isso sim, talvez aí eu não fiz a avaliação correta. O Renato poderia ter capacidade de autorrecuperação daquele momento ruim tecnicamente. E ali na frente o senhor recorre ao Renato João. Tanto é que eu fui buscá-lo para quê? Não porque o Roger tivesse ido mal e não porque eu achasse que o Roger não classificar o time para o rebaixamento. O que eu verifiquei num determinado momento é que nós estávamos sempre ficando em segundo, terceiro, mas todas as nossas vitórias eram difíceis. E eu sentia um certo abalo emocional. Verificando que se uma derrota viesse, aquilo não fosse bem interpretado, bem resolvido, bem aceito, poderia gerar um desequilíbrio emocional. E eu precisaria de uma liderança que tivesse um estofo de segurar todas essas pontas. E ali foi exatamente a busca do Renato. E eu tenho pelo Roger a maior admiração. Deixar bem claro isso. Presidente, nesses últimos anos, por que o Grêmio como instituição só consegue recorrer ao Renato? Porque eu acho que a liderança dele ficou muito forte, muito envolvente.
principalmente porque o poder de influência dele dentro do vestiário, da estrutura do futebol, passou a ser muito dependente. E essa dependência gera, de certa forma, uma acomodação das pessoas. Por quê? Porque tem compadrio, porque tem proteção, porque tem amizade, porque tem convivência que lhes parece uma ambiência protegida. E a estrutura funciona e opera. E eu não tenho nenhuma queixa disso. É o estilo, é feito, é aceito e acontece dessa maneira. Então o ambiente foi gerado com muita segurança a partir da figura dele. Muito bem. Próximo presidente. Isso é fácil, pessoal. Tu já sabe quem vem? Claro.